A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, Pastor Jorge por aqui, mais um vídeo pelo canal Crescendo em Cristo, né? Tô aqui com o meu cafezinho, tomando um cafezinho com a minha xicrinha do canal Crescendo em Cristo, né? Que legal. Irmãos, eu quero dar continuidade nos vídeos sobre os batismos, né? Em relação aos princípios elementares da doutrina de Cristo, lá em Hebreus 6, né? E eu quero aprofundar um pouquinho mais o estudo para que a gente entenda um pouco mais os pormenores, né? Das questões do batismo, né? Por isso que eu trouxe um quadro aqui hoje, uma lousa, e armei aqui um mapa mental para a gente conseguir entender algumas coisas pertinentes ao batismo, né? Então vamos lá, vamos dar um início. Eu não quero fazer esse vídeo muito longo, o último vídeo eu fiz com 1 hora e pouco. Eu achei que ficou muito longo, é ruim, né? Pra gente ficar ali. Mas ele é um bom conteúdo e ele vai nos auxiliar muito no nosso amadurecimento, né? Na parte que diz respeito à técnica, ao conhecimento, né? Claro que depois precisamos vivenciar esse conhecimento e depois ensinar esse conhecimento para que se complete o ciclo do aprendizado na nossa vida, tá bom? Então Deus abençoe, vamos lá? Eu coloquei aqui a aliança, porque o batismo, a gente sabe que ele é uma aliança, porque a gente vai ver lá em Colossenses, que ele é sinônimo da circuncisão. No Antigo Testamento tinha a circuncisão. Por meio da circuncisão, você ficava pertencente ao povo de Deus, né? A circuncisão era o sinal da aliança que o povo tinha com Deus, né? Começou lá com Abraão e tal, lá, né? E esse ficou sendo o sinal de que o povo tinha uma aliança com Deus. E no Novo Testamento, lá em Colossenses, o apóstolo Paulo ele vai nos demonstrando que a circuncisão agora de coração é o batismo, né? Deixa eu pegar aqui, deixa eu ver se eu acho. Colossenses 2,17, se eu não me engano. 18. 2,17 vai falar que a lei era a sombra dos bens futuros. Né? Por que sombra? Porque ela não era a imagem exata das coisas, era um reflexo, era como a lua que recebe a luz do sol. Mas ela não é o sol, ela recebe a luz do sol, ela testifica do sol. Né? Ali como João Batista, que é o último da lei, dos profetas, que ele vem ali testificando que vinha maior que ele, que era a luz verdadeira, que era Cristo, que é o sol. Né? Malaquias fala, para vós que temeis o meu nome, aparecerá o sol da justiça. Né? E ele vinha ali no 4º dia, se não me engano. Mas não é pertinente ao nosso estudo. Então, Colossenses 2, Colossenses capítulo 2, no 11 ele vai falar assim, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão, não feita por mãos, no despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo, né? Daí no 12 ele fala assim, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dos mortos, né? Então, e quando vós estavas mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-o na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, beber, ou por causa dos dias de festas, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Então ali em Cristo vai se completando todas aquelas coisas, né? Como Abraão veio ali e salvou Ló da mão dos reis lá do Antigo Testamento e capturou os reis ali, né, e os expôs publicamente. Aqui a mesma coisa está acontecendo. A mesma coisa está acontecendo, né? Deixa eu focar aqui um pouquinho melhor. Não está aparecendo o resto da minha careca. Brincadeira, não é para aparecer eu mesmo, né? É para aparecer o Senhor Jesus. Então,
Então essa aliança, a gente compreende que essa aliança ela é composta em três atos, né? Geralmente o ato espiritual, o ato moral social e o ato físico, né? Como que a gente vê isso? A gente vê isso, por exemplo, o casamento, ele é uma aliança, não é uma aliança? Você se torna um com a sua esposa, a gente se torna um com a nossa esposa, né? Deus preparou isso para nós, né? E no casamento tem o ato espiritual. O que, que é? É a união de Deus que o homem não deve separar. Então o homem vai casar perante o sacerdote, né? Na igreja, vai casar na igreja ali, né? Ali perante o padre, o pastor ali, ele vai casar ali perante um sacerdote, alguém que está na posição de Deus ali, né? Na posição de autoridade constituída por Deus, né? E a gente vê isso na palavra de Deus ali em Efésios 4, né? Primeiramente, a autoridade estava com o Senhor Jesus. Lá no batismo do Senhor Jesus, nós vemos lá que João testificou de Jesus, e daí o Espírito Santo e Deus testificam de Jesus também ali. E daí Deus fala assim: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele eu ouvis. Então a gente vai direcionar os nossos ouvidos para ele agora, para Cristo ali, né? Como uma perfeição, uma realidade da lei, dos profetas, dos salmos, porque na lei, dos salmos e dos profetas estava escrito sobre Cristo, né? E daí, chegando Cristo, nós vamos dar atenção agora a Cristo. Daí, Deus está dizendo, a Ele ouvis. Hebreus 1 também vai testificar disso. Ele vai falar assim, ó, Hebreus 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós nos falou nesses últimos dias pelo Filho. Então a gente direciona os nossos olhos para o Filho, para Jesus, para o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas em determinado momento, o nosso Senhor Jesus Cristo ele sobe, né? Lá em Atos a gente vê a subida dele, né? Ele desceu aos lugares mais inferiores da terra, né? Pegando os cativos, levando o cativeiro também, inclusive, vou botar aqui em Efésios 4, né? Ora, isto, ele subiu, quer senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra, aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres e doutores, né? Então perceba, Deus testifica e concentra a autoridade do Senhor Jesus, mas em determinado momento o Senhor Jesus encarna e sobe, e o Senhor Jesus deixa a autoridade sobre suas unções ministeriais, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Então está sobre essas funções ministeriais. E especificamente a gente vê uma atuação muito forte do pastorado, né? Que concentra geralmente essas unções. Elas são para estar separadas também, mais forte. Cada uma tem a específica, mas às vezes uma pessoa ela sustenta todas essas unções por conta de não despertar ainda no seio da igreja, da comunidade, as outras unções. Mas elas especificam, daí acabam especificando no pastorado. Por isso, o pastor daí acaba sendo o sacerdote, ele que vai fazer o casamento, né? Então, e aí o casamento feito na comunhão dos homens, ele é o ato espiritual, mas tem o ato físico do casamento também, que é perante a lei dos homens, lá no cartório. Você vai lá e une o teu nome com o nome da tua mulher, né? E os dois passam a ser um perante a sociedade, né? E tem o ato físico também, que é o ato sexual, onde os dois se tornam uma só carne. Tá vendo a união do casamento? Essa aliança do casamento, ela é composta de três etapas: a espiritual, a moral, social e a física, né? Assim como a salvação em Cristo, que é uma aliança que nós temos com Cristo agora, né? Que ela é esmiuçada, ela é decomposta, vamos falar assim, sobre esses três aspectos também. O aspecto espiritual, onde a gente crê no Senhor Jesus Cristo. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Né? A gente crê, recebe o senhorio do Senhor Jesus, né? Marcos 16,16, João
3,16, né? Vamos ver lá, para a gente não ficar só na relação. A gente já conhece esses versículos, eu creio que os irmãos já conhecem, mas vamos especificar para ficar mais claro. Vamos pegar o Marcos 16,16, né? Marcos 16,16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, ao crer, aparecendo aqui. Aqui, vamos pegar João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, não é isso? No 18, quem crê nele não é condenado. Olha como crer aparece muito, né, como ato espiritual aqui, né? Ele está lá dentro da gente, né? O crer, né? O 6,47, eu peguei aqui também, João 6,47. Vai falar assim, ó. Na verdade, eu vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Olha como crer aparece novamente aqui. Tem também aqui deixa eu ver, eu tinha visto um outro. Em várias partes a gente vai ver isso, né? No 40. Portanto, porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que a gente quer fazer a vontade de Deus, né? Qual que é a vontade de Deus? É esta, o Senhor Jesus está falando aqui. A qual? Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Aí ele já faz uma alusão lá à escatologia, ao último dia que vai acontecer, né? Na ressurreição lá dos mortos, né? Nós que estivermos vivos, né, seremos arrebatados, né? Daí toda aquela questão lá que ele vai falar lá em 1 Tessalonicenses, lá em 1 Coríntios. Mas não é o caso agora, a gente vai fazer um estudo disso para frente, né? Então a gente vê que o ato espiritual aqui está no crer e receber o Senhor Jesus, né? Mas também tem o ato moral, social, que é a confissão, né? Confissão com a boca, né? Perante os homens, né? E essa confissão eu vejo que ela é mais do que a gente imagina, porque a gente faz esse contexto lá, eu aceito o Senhor Jesus e tal, né? Ali perante os homens, todo mundo, opa, agora essa pessoa, ela crê no coração e ela demonstrou aos homens, ela confessou aos homens que ela tem um novo senhorio sobre ela, que ela é do Senhor Jesus, ela tem um Senhor sobre ela, né? E Senhor, essa palavra é curios, é o dono, né? Mas ele se torna muito evidente no dia a dia, no nosso comportamento, que a gente testifica, a gente demonstra mesmo para os homens que a gente é filho de Deus, né? Pedro, por exemplo, ali, ele acabou não confessando. Você estava com ele? Não estava. E foi uma falha muito grande do apóstolo Pedro ali, o qual depois o Senhor Jesus veio ali, veio, né, auxiliando ele. Ele nem se achava mais apóstolo. Portanto, quando o Senhor Jesus ressuscitou lá, ele falou assim, vai e diz aos discípulos e a Pedro. Porque Pedro não é um discípulo, mas ele é a parte. E a Pedro, porque Pedro, acho que no coração dele nem se considerava um discípulo, por conta do procedimento dele perante os homens ali, não conseguiu confessar Cristo como deveria, mas quando ele recebe o Espírito Santo, ele consegue ser uma testemunha mais acurada do nosso Senhor Jesus Cristo, né? E nós, quando temos o Espírito Santo, no batismo do Espírito Santo, e mais pertinente a um sobejar, não só o Espírito Santo ter nós, mas nós temos o Espírito Santo, há uma comunhão, um batismo mais integrado ali, a gente vai conseguir ser uma testemunha mais eficiente do Senhor Jesus, né? Então eu peguei aqui a 1 João 1,15, que é essa confissão aqui, para a gente ver como é importante. 1 João 1,15, 4,15, perdão, está meio apagado aqui, mas é 4,15. Vamos ver lá? 1 João 4,15. 1 João 4,15. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele é em Deus. Então a gente tem que estar confessando diante dos homens que Jesus é o Filho de Deus, que nós cremos, temos que estar apresentando essa razão da nossa fé. E por que nós cremos assim e tal, né?
E nós cremos. Eu peguei aqui até o 18, se eu não me engano, 4,15. 4,15. É isso mesmo, né? 4,15. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Né? Deus está nele e ele em Deus. Veja como há um amalgamar, há uma intrínseco, há uma conexão. Jesus está nele e ele em Jesus. Deus está nele e ele em Deus. Né? Eu peguei aqui Romanos 10, 8 e 9 também, que vai falar, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, né? Romanos 10, 8. Mas que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Então, com a boca confessar e no coração crer. Né? No coração crer, o ato espiritual, e com a boca confessar, né? Ali diante dos homens, né? Serás salvo. Olha o ciclo da aliança se estendendo para formar as três partes, né? E aqui nós chegamos no ato físico, né? Cujo no casamento é o ato sexual, os dois se tornam um, eles se unem ali, né? E é uma experiência maravilhosa, porque há uma conexão muito forte, na certeza do pertencimento de um ao outro, nessa conexão. Né? Ela é mais do que somente sexo, né? É um amor no sentido mais elevado também, né? Do que só o amor eros. Ele se estende, essa conexão sexual aqui, esse ato físico de conexão sexual, ela abarca maiores conceitos, quando a gente vai perceber. É impressionante, sabe, irmãos? O explorar toda essa conexão de uma forma mais sublime, mais santificada, mais descida do céu, sabe? Então ele pertence a tudo isso, é muito forte isso, sabe? É mais do que você imagina, do que imaginamos, essa conexão. Tá? Então eu peguei aqui o ato físico como o descer as águas, né? O batismo ali, a gente desceu ali das águas ali, é um ato físico que a gente está fazendo, e como eu falei, como lá no ato sexual ali, ele é mais do que a gente imagina, é só descer as águas e tal. O físico ali, mas dentro desse físico há uma conexão espiritual ali acontecendo ali, morre a velha criatura, nasce uma nova criatura, e as águas, como a gente sabe, é a palavra do Senhor, é o Espírito Santo que vai, sabe, fazendo todo esse trabalhar maior do que o físico, né? Que está conecta com o ato físico. Ele está conectado com o ato físico, que ele acaba não sendo somente um ato físico, como as tábuas do tabernáculo, que eu falo, elas eram de madeira de acácia, mas elas eram revestidas com o ouro da presença de Deus. Então, um ato físico que é revestido da presença de Deus ali, e vai acontecendo maiores coisas do que a gente imagina, né? Eu peguei também aqui a comunhão com os irmãos, fazendo parte desse ato físico, porque é algo que se delimita na esfera física, né? A gente ser igreja, a gente ser chamado para fora até de nós mesmos e termos uma comunhão com os irmãos. Ali eu peguei isso porque eu acho muito interessante e pertinente isso, porque no vivenciar com os irmãos, a gente recebe uma parcela muito grande de entendimento, conhecimento, sabedoria, da conexão com o Senhor. Né? Até 1 Coríntios 12 vai falar, antigamente nós servíamos uns deuses mudos, né? Mas hoje nós servimos a um Deus que fala. E como que ele fala? Qualquer um que tem Jesus como Senhor,
né, é passível de ser usado pelo Espírito Santo. Então, a gente vê quem tem Jesus como Senhor ali algo maior, né? 2 Coríntios 5,17 vai falar assim, se nós conhecíamos alguém segundo a carne, hoje já não conhecemos mais. Ele aqui. Veja como é grande isso, irmão. E a gente fazer com que o nosso entendimento cresça nesse sentido, a gente vai perceber muita coisa que você não está vendo. Eu creio que 98, 90% das coisas de ensinamento do Senhor nós estamos perdendo, da pedagogia do Senhor, por conta de não conhecer esse profundo do Senhor, né? Então, 1 Coríntios 5,17, ele vai falar assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E um versículo antes ele fala assim que daqui por diante ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo, agora já não o conhecemos desse modo. Olha, ele está trazendo aqui uma margem de um algo maior, né? Então, nós não estamos mais sozinhos agora. A Cristo, o corpo de Cristo, nós estamos fora, nos nossos delitos e pecados, apartados de Deus. Mas Deus, pelo seu muito amor que nos amou, pela sua riquíssima misericórdia, nos fez participantes do corpo de Cristo, junto com muitos irmãos que são membros do corpo de Cristo, né? E eu entender isso aqui, o permear é interessante, porque, por exemplo, a cabeça aqui, ela vai mandar os sinais elétricos e químicos para o corpo, e ele vai passar por diversos sistemas do corpo, até chegar nas células, aí tudo sincronizado em obediência. Mas ela passa de um para um, ela não é automática, assim, ela vai passando, então ela vai passar para mim, eu levo para você sinais aqui, você vai levar para outro, e assim como você vai trazer para mim, sabe? Circula uma corrente elétrica espiritual, vamos dizer assim, né? É uma conexão maior para com Deus, né? O sangue do Senhor circula nesse meio, tá bom? Então, a comunhão com os irmãos eu peguei também. E peguei também as boas obras, obras de fé, porque elas são pertinentes à esfera física, né? E eu já quero desenrolar um pouquinho isso, para a gente finalizar o vídeo, tá? Já está com 22 minutos. Então eu peguei Romanos 2, 56 ou 50, vamos ver lá, Romanos 2, 56. Para que peguei esse Romanos 2, 56? Vamos ver aqui. É pertinente às obras, aquelas boas obras, esse aqui, ó. Lá em Efésios fala que nós não somos salvos por obras, somos salvos pela fé. Mas para as boas obras, olha que interessante isso, que estão preparadas para que nós andemos nela. Preparados, sabe? Quando eu falo preparado, ó, eu preparei um café para mim já hoje. Eu preparei um café não para ele ficar se jogado lá e ninguém não, para que tomasse o café. E eu caprichei no café, meu irmão. Tanto é que ele está muito gostoso e saboroso de tomar esse café. Foi preparado. Assim como o Senhor preparou as boas obras. Está lá em Efésios isso. Deixa eu pegar rapidamente aqui, ó. E é lindo perceber isso. Deus preparou para que nós andássemos nisso. Não tem como negligenciarmos de andar em tal coisa, em tal estrutura que o Senhor preparou para nós, carregada de bem-aventuranças. Né? Efésios 2. E nos ressuscitou, 2,6, nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar aos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, ele fala, para que ninguém se glorie, porque somos feituras suas, criado em Cristo Jesus para as boas obras. Olha a conexão aqui, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos dela de antemão. Tem algumas versões que vão falar. Deus preparou para que andássemos nela, né? Então, eu peguei o Romanos, né? Aqui, Romanos 2,56, vai falar assim.
Que 2,56, 2, 5 e 6, me perdoa, meus irmãos. Mas segundo a tua dureza e o teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Olha, já hoje apareceu o dia lá, agora aqui está aparecendo de novo, vai ter um dia específico, né? Daí no 6, o qual recompensará cada um segundo as suas obras. Mas como o pastor Jorge não fala que é só pela fé, por que aqui aparece obras? Se lembra que a gente viu lá para as boas obras? O qual recompensará cada um segundo as suas obras. No 7, a saber, a vida eterna aos que, com perseverança em fazer o bem, procuram glória, honra e incorrupção. Olha, a vida eterna também conectada com as boas obras, a saber, a vida eterna aos que, com perseverança em fazer o bem, essa estrada que está para nós, preparada a estrada de boas obras, fazer o bem, né? A saber, a vida eterna aos que, com perseverança em fazer o bem, procuram glória e honra e incorrupção. Tá entendendo? Que forte que é isso? Mas o que? Mas a indignação e a ira aos que são contenciosos, e desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade, anomia, sem lei. Faz o que quer. Não é assim, meu irmão. Tem que entender o contexto. Mas aqui ele fala que não é pela lei, que não sei o que, está aqui no contexto. Não é pela lei, não sei o que. Você tem que entender de qual lei que ele está falando aqui, irmão. Tem a Torá, que é a lei, são os 5 livros do Pentateuco, né? Tem as obras da lei, que é as obras que eram manuseadas no tabernáculo, né? Tem a lei como também como os 10 mandamentos. Então tem diversas conexões. Então você vai ter que. Tem um estudo no meu canal sobre a lei que você vai decifrar lá sobre a lei, o que é isso e como é isso, sabe? Então não é bem assim a gente só olhar e já tá. Não, calma lá. Tem coisas maiores, tá bom? Mas com o tempo a gente vai aprendendo mais sobre isso. Então por isso que eu peguei aqui boas obras, porque é importante para esse nosso contexto. O ato físico ele se conecta com isso também, assim como se conecta com o mergulho das águas, a descida das águas. Daí ele vai caminhar, vai estender esse momento maravilhoso ali como uma caminhada. Ele pela sua vontade, ele quis fazer essa aliança com Deus. Eu aceito, Senhor, demonstrar desse aceito no afundar nas águas e sair num novo relacionamento, onde eu não sou mais eu, né? Eu tenho aqui, ó, o estabelecimento do senhorio de Jesus, estabelecimento de um novo proprietário sobre a minha vida, né? Você não está o Léo mais agora largadão, agora você tem alguém com você, você presta informações para alguém, você tem alguém né? Em troca, recebo a vida eterna e toda a herança, que é o Senhor Jesus. O que é meu é dele, e o que é dele é meu. O que eu tenho para o Senhor Jesus? Os meus pecados, as minhas falhas, a minha roupa, o meu dinheiro, meu tênis, e tudo. Coisas perecíveis. Mas o que ele tem para mim? Tudo isso que eu falei e muito mais. Para mim, nessa aliança, irmãos, que está ganhando somos nós sempre. Claro que o Senhor Jesus nos ama, para Ele nós somos preciosos, e nós somos preciosos, e temos que entender isso, e olhar os irmãos, quando a gente entra no tabernáculo lá, né, o átrio, vamos pôr aqui, átrio, santo lugar, daí santo dos santos, santo lugar, aqui no átrio tem o altar de sacrifício, a bacia, e aqui a luz do sol ilumina, a luz do sol ilumina aqui, mas aqui já é tudo escuro, e aqui tem a mesa da comunhão, a mesa dos pães da presença, né? E aqui tem o candelabro, vamos pegar aqui, vamos fazer um candelabro aqui. Um candelabro aqui, e aqui tem o altar de incenso.
Então a luz que ilumina a comunhão dos irmãos aqui, as boas obras, os irmãos, a comunhão, nós olhamos pelo prisma do Espírito Santo de Deus. Quando nós olhamos os irmãos pelo prisma de Deus, nós olhamos o olhar do Senhor Jesus para nós. Nós ficamos maravilhados, irmão. Não é como você olha, é como Deus olha. É por esse prisma que a gente vai olhar, né? E esse Senhor vai nos auxiliando a crescermos em estatura, sabedoria e graça diante de Deus e diante dos homens. Lucas 2:52. Assim como o Senhor Jesus crescia, né? Então ali, então a gente perceba como fala disso aqui, né? Vamos pegar aqui também o Tiago 2:7, porque é pela fé, irmão, com certeza é pela fé, mas a fé ela é acompanhada das boas obras. O que corrobora que você tem uma fé é as boas obras. Essa estrada que está preparada para o Senhor. Não tem como você crer, mas não completar. Não tem como você casar, vou casar no espiritual. União com Deus, lá na igreja, né, tá? Pelo sacerdote. Mas eu não vou casar aqui pela sociedade e não vou ter relacionamento sexual com a minha esposa. Não existe isso. Você vai querer, porque vai completar a conexão. Você está entendendo? Um ato completa o outro. Como aqui, um ato completa o outro. E todos esses aqui são pertinentes, né? Tiago 2,17, vamos lá? O Tiago, o querido irmão Tiago 2,17 vai falar. Vai falar aqui, ó. Assim também a fé, se não tiver as obras que são obras de fé, é morta em si mesma, né? Não vai ficar utópica uma fé que não age, que não tem ação, não demonstra que você tem fé, né? Assim também a fé, se não tiver obras, ela é morte em si mesma. Mas dirás a alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. As obras evidenciam a fé, elas demonstram que você tem fé. Maravilhoso como uma coisa completa a outra. E não é contraditório o ensino, é completo. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? Porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Abraão creu em Deus e ofereceu o seu filho Isaque lá. Esse versículo que a gente está falando aqui de Romanos é pertinente a Abraão também, quando se for vai ler lá. Porventura o nosso pai Abraão, né, não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Olha que lindo, a estrada das boas obras, completando a fé, trazendo essa conexão né? A gente entende separado, mas é uma coisa só, irmão. A gente quer pegar uma assim separado. Não, ele faz parte do processo, né? E aperfeiçoando a fé. Você consegue entender? Lá em Romanos 12, vai falar assim, ó, que cada um recebeu uma medida de fé. Oferecer os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional, transformar-os pela renovação da vossa mente, corpo, alma, mente, mente, emoção, vontade faz parte da alma, né? Para que eu experimentei a boa, perfeita, agradável vontade de Deus, mas cada um administre a sua fé conforme a recebeu, a medida da fé conforme a recebeu, a medida da fé. Você recebeu uma medida da fé, agora você vai desenvolver essa fé. E o desenvolver essa fé, a estrada das suas boas obras, como a gente está vendo aqui, ele vai aperfeiçoar essa fé, para ela ficar mais robusta, poder, né, ser mais eficiente
né, na justa operação de cada parte. Tá entendendo? Então, bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada, e cumpriu-se a escritura que diz, e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Olha só, tá entendendo? Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Então é a conexão, tá bom? Que fica evidente que é a conexão. Tiago 2, 17 ao 24, porque, né? E não somente pela fé. A gente vê aqui, tá? Aqui derruba muita ideologia, muita teologia aí que tá liberalista, né? Liberalista, né? Lá em Gálatas, Paulo vai falar assim, ó, nem a circuncisão, nem os legalistas, e nem a incircuncisão, os anomistas, os que estão sem lei, mas sim o ser uma nova criatura, dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Vou fazer um vídeo sobre isso. 1 João 3,10, vamos ver? Olha que forte, que lindo isso aqui. 1 João 3,10. 1 João 3,10. Nisso são manifestos os filhos de Deus. 3:10 ou 18. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Porque esta é a mensagem que eu ouvi desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Qual a mensagem que você ouviu desde o princípio? Que nos amemos uns aos outros. Não como Caim, que era do maligno e matou o seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos aborrece. Nós sabemos que passamos da morte para a vida. Por que nós sabemos? Porque amamos os irmãos. Olha que conexão linda. Amor. Quem não ama seu irmão permanece na morte. O amor é uma evidência. É uma evidência. Né? Qualquer que aborrece seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem permanecente nele a vida eterna. 16. Conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós. E nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Se evidenciou o amor, como que você evidenciou o amor de Deus? Que Deus, na forma de nosso Senhor Jesus Cristo, deu a vida por nós. Nisso se evidencia o amor de Deus. Como que se evidencia o nosso amor? Quando nós damos a nossa vida pelos nossos irmãos. Né? Daí ele fala, quem, pois, tiver bens no mundo e vendo seu irmão necessitado lhe cerrar as suas entranhas, como terá nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. Isso completa um ciclo aqui, ó. O envolvimento teu com os irmãos em amor, um ato físico, existencial, palpável, né? E eu não digo que a gente já faça tudo isso, mas isso é a meta, isso é o top, é o estabelecido. Então nós vamos crescendo, nos aperfeiçoando, como a fé vai se aperfeiçoando, nós vamos se aperfeiçoando até chegar nessa medida da estatura, né? Tá entendendo? Então é muito forte, muito maravilhoso. E nisso nós conhecemos o amor, tá bom? E daí eu peguei aqui também, para fechar essa conexão aqui do ato físico, 1 Coríntios 11, 29, que vai falar o quê? Da ceia, né? Se você come a ceia sem discernir o corpo, come para sua própria condenação. Então, o discernir do 11:29, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Entenda, irmão, o assunto aqui não é sobre o pão, é sobre o corpo de Cristo. Né? Como esse é o meu corpo que é dado por vós, aquele pão é o corpo. Né? E aquela taça de vinho lá de suco de uva era o sangue. Então não é aquele pão que é o corpo
pão físico que é o corpo, o vinho físico que é o corpo. O corpo é o corpo de Cristo que ele está falando, né? Consegue entender? É algo muito maior, não é só sobre o pão ali. Então, e aí nós temos que discernir o corpo. Qual que é o corpo que eu tenho que alimentar? Com o pão do céu, que é Cristo, o pão do céu. E nós também somos pães, nós também somos trigos moídos, somos azeitona esmagada, somos a uva esmagada. Da azeitona sai o azeite, do trigo sai o pão, e da uva sai o mosto, o vinho, para que traga vida para os irmãos. Primeiramente Cristo veio e fez isso. Nós, como pequenos cristos, também vamos fazer isso, né? Na congregação. Então nós temos que discernir o corpo, né? E daí eu peguei aqui também 1 Coríntios 12, 27, onde ele vai falar assim, ó. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. Nós somos o corpo de Cristo. A cabeça é quem? Cristo. Nós somos o corpo de Cristo e seus membros em particular, né? Aí ele vai falar, e a uns Deus pôs na igreja, primeiramente como apóstolo, em segundo profeta. Daí ele vai trazendo a ordem do exercício ministerial ali. Tá entendendo? Então essa conexão nossa com o corpo de Cristo aqui, é onde vai passar os sinais químicos e elétricos, porque o nosso corpo, a cabeça, ele vai enviar, conforme as reações da vida material, física aqui, o nosso corpo ele vai enviar sinais elétricos para o corpo, mas muitos desses sinais também não são elétricos, são químicos. Dependendo, né? Quando a gente vai estudar bem biologia e física quântica e essas coisas que estão esqueci o nome aqui agora, mas uma hora eu vou fazer um vídeo sobre isso. Estudar o funcionamento da rede neuronal nossa, né? Dos sinais elétricos e químicos que é liberado para formar as emoções, nosso corpo que desemboca em sentimentos, tudo. Tudo tem uma conexão muito forte, sabe? E é pertinente ao corpo de Cristo, e é pertinente à união do corpo de Cristo, né? Com a esposa, de Cristo com a esposa, da nossa união com Cristo também. Nossa união com a nossa esposa é correlacionada, tudo. Bom, irmão, eu quero terminar esse vídeo aqui agora, então eu peguei aqui o batismo agora, no composto dos 3 atos, né? O espiritual, o social e físico, né? E isso, irmãos, ele é muito profundo, tá bom? É um contexto muito profundo, esse aqui é uma pincelada do que a gente pode aprofundar mais. Depois Deus vai trazendo revelações em relação a isso para nós, tá bom? Então Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Peço que você se inscreva no canal, peço que você dê o like no vídeo, tá? Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Fica na paz. Fica na paz do nosso Senhor.